Vamos então resolver o exercício número 2 do conjunto de exercícios. Vou aplicar sobre representação e tratamento de dados. Vamos tratar de 4 variáveis de inquérito para conhecer os teus colegas. Portanto, o nosso exercício é o número 2, cujo enunciado é o seguinte: dá exemplos de duas variáveis quantitativas e de duas variáveis qualitativas que considerarias colocar num inquérito a realizar na tua turma com o objetivo de conheceres melhor os teus colegas. Portanto, eu sugeria que, antes de resolver o problema, tivessem visto esta tarefa, onde é analisada a metodologia para classificação de variáveis, e tendo por base que já a viram, portanto não há qualquer dúvida, vamos avançar. Vamos supor que temos um inquérito deste tipo. Em tua casa é habitual separar resíduos e colocá-los para reciclagem? Duas hipóteses de resposta, sim ou não. Depois, se sim, quais os resíduos que mais separas? E assinalar um desses: papel, vidro, metais, latas, orgânicos, plástico ou outros. A segunda questão: habitualmente a tua deslocação para a escola é em viatura privada, sim ou não? E depois, se sim, qual a frequência de utilização de viatura privada? Portanto, e temos aqui 4 hipóteses. Depois, semanalmente, quantas vezes praticas exercício físico? Indica a principal razão que te leva a praticar exercício físico. Temos aqui 5 opções. E finalmente temos aqui qual o número total de membros do agregado familiar e qual a idade do mais novo do agregado familiar. Portanto, vamos analisar cada um destes parâmetros, destas características, no sentido de ver se ela é qualitativa e se é quantitativa. Vamos analisar então a primeira. Em tua casa é habitual separar resíduos e colocá-los para reciclagem. Portanto, a característica é habitual separar resíduos e colocá-los para reciclagem. Não pode ser medida nem pode ser contada, né? Está relacionada com uma categoria que neste caso apresenta duas variantes, sim ou não. Portanto, é uma variável qualitativa nominal, portanto não há qualquer ordem entre elas. A segunda questão, a característica, quais os resíduos que mais separas, não pode ser medida também, nem pode ser contada, é também uma variável qualitativa nominal, neste caso não com duas variantes ou com duas hipóteses, mas com 6 hipóteses. Vamos à seguinte. Habitualmente a tua deslocação para a escola é em viatura privada, sim ou não? Portanto, neste caso é exatamente como a anterior. Portanto, é uma variável qualitativa nominal. Isto porque não pode ser medida nem pode ser contada. Portanto, está categorizada em duas categorias, sim ou não, e sem qualquer ordem. Por isso é uma variável qualitativa nominal. A característica qual a frequência de utilização de viatura privada também não pode ser medida nem pode ser contada, é também uma variável qualitativa, mas neste caso ordinal. Ordinal porque tem aqui uma certa ordem, tem um certo peso, não é? Desde raramente, que é menos frequência, até quase sempre, que é de maior frequência, passando por às vezes e com frequência. Portanto, a sequência é raramente, às vezes, com frequência e quase sempre. Portanto, é uma variável que está categorizada em 4 níveis, não é? E, portanto, existe uma certa ordem. É uma variável qualitativa ordinal. Semanalmente, quantas vezes praticas exercício físico? Portanto, a característica semanalmente, quantas vezes praticas exercício físico, é uma característica que não pode ser medida, não é? Mas pode ser contada, não é? Uma vez, 2 ou 3 vezes por semana, assim por diante. Significa que é uma variável quantitativa discreta, assume valores inteiros. Não é assim? Não podemos praticar 3 vezes e meia, ou 2 vezes e meia, ou 1 vez e meia. É de uma vez, 2 ou 3 vezes por semana, por aí adiante. Portanto, é uma variável quantitativa discreta. A característica, a razão principal que te leva a praticar exercício físico não pode ser medida, não pode ser medida, nem pode ser contada. Portanto, é uma variável qualitativa. E é nominal porquê? Porque ela está categorizada em 5 níveis, ou 5 categorias, mas sem qualquer ordem entre elas. Não é? Portanto, pode ser considerada uma variável qualitativa nominal. O último conjunto, qual o número total de membros do teu agregado familiar? Portanto, é uma variável quantitativa discreta. Porquê? Porque não pode ser medida, mas pode ser contada e assume valores inteiros. Portanto, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas por aí dentro. Qual é a idade do mais novo do agregado familiar? Portanto, a característica qual é a idade do mais novo do agregado familiar pode ser medida numa escala quantitativa de idades e não pode ser contada. Pode assumir, por exemplo, o valor 5 anos,
mas entre os 5 e os 6 não assume só valores inteiros. Entre os 5 e os 6 pode assumir outros valores. Portanto, é uma variável quantitativa contínua, não é assim?